Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: conhecer as características do modelo atômico de Rutherford e Bohr, conhecer os postulados de Bohr e praticar o conhecimento por meio de atividades. E as perguntas? Você conhece o modelo atômico de Rutherford e Bohr? Você sabe descrever os fenômenos de fluorescência e fosforescência que ocorrem na matéria? Então, para começar, vamos falar um pouquinho da história. Então, Ernest Rutherford é um físico e químico neozelandês, naturalizado britânico, que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. Foi premiado com o Nobel de Química em 1908 por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. É graças ao trabalho do Rutherford que a gente tem a datação radioativa das rochas e dos objetos fósseis que a gente encontra por aí. Através do trabalho dele, a gente pôde ter essa capacidade aí de ver quantos anos tem os materiais que são encontrados pelos paleontólogos, por exemplo. Além disso, o Rutherford, estudando aí o comportamento do átomo, teve uma ideia de modelo atômico que começou com esse experimento aqui, ó. O experimento mostra um elemento radioativo polônio dentro de um bloco de chumbo, que é a fonte. Então, aqui dentro desse quadradinho revestido de chumbo, ele tem polônio, que é um elemento radioativo, que emite radiação do tipo alfa, que é uma radiação positiva. Passa por um pequeno orifício indo em direção a uma lâmina de ouro. Então, essa radiação é direcionada para uma pequena e fina lâmina de ouro ali. Em volta desse experimento, ele tem um detector de partículas que mostraria uma luminosidade aonde as partículas alfa incidissem. E ele esperava, segundo o modelo que a gente tinha antes do Rutherford e Thomson, que fossem todas as marcações retas, mas não foi isso que aconteceu. Ele viu que a maioria passava reto pela lâmina, algumas voltavam e outras tomavam direções diferentes após atravessarem. Os resultados, então, do experimento foram o seguinte, olha só. A maioria das partículas continuou a sua trajetória atravessando a lâmina de ouro. Poucas partículas atravessaram a lâmina e desviaram sua trajetória. Poucas partículas foram refletidas e não atravessaram a lâmina. Cada um desses fatos levou o Rutherford à conclusão de que o modelo de Thomson estava incorreto. A maior parte do átomo trata-se, na verdade, de espaços vazios, e por isso que a radiação passou reto. O fato de poucas partículas terem sofrido um desvio na sua trajetória indica que elas se aproximavam de uma região do átomo que tivesse a mesma carga que elas, isto é, carga positiva, sendo assim repelidas. Então, aquelas que atravessaram e tomaram um rumo diferente do que ir reto, encontraram alguma coisa ali de carga igual e por isso desviaram um pouquinho. As poucas partículas que foram rebatidas pela lâmina de ouro indicavam que o átomo possui uma região maciça que impedia que a passagem da partícula acontecesse, de carga igual a essa, isto é, positiva. As partículas refletidas bateriam de frente com essa região e por isso estavam voltando. Então, visualmente é o seguinte. O modelo do Thomson, vocês lembram que ele falava do pudim de passas, onde era uma massa positiva, onde os elétrons estavam incrustados como se fossem as passas do pudim. E aí, se o átomo fosse realmente da maneira como Thomson imaginou, o experimento teria esse resultado. Todas as partículas alfas iriam passar reto pela lâmina de ouro e marcar o fundo lá do aparato detector. Mas, como não foi isso que aconteceu, ele observou que a maioria passou, algumas passaram e tomaram distâncias diferentes aí na sua direção e outras foram rebatidas, o modelo ficou dessa seguinte forma. Então, o átomo, para o Rutherford, ficou o sistema planetário como modelo, onde a gente tem um núcleo positivo, maciço, ele disse, onde a partícula positiva encontrou aqui e refletiu, voltou. Quando passou próximo, já teve aí um processo de repelir, porque cargas iguais se repelem, e aí teve um desviozinho, e a maior parte é espaço vazio, aonde ela passou direto e marcou o ponto aqui mais vermelho no desenho. O átomo possui uma região central chamada de núcleo atômico, onde ficam praticamente toda a massa do átomo e que apresenta carga positiva, e uma região denominada de eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Esse modelo de Rutherford ficou conhecido então como sistema planetário.
Um pouquinho depois do Rutherford descrever o modelo dele, o Chadwick descobriu a existência dos nêutrons e aí corroborou com a história do Rutherford aqui, com o fato de a gente ter um monte de partícula positiva num espaço restrito ali que é o núcleo. A gente precisava ter uma carga negativa para dar uma carga neutra, para dar uma equilibrada ali e as partículas não ficarem o tempo todo se repelindo, porque semelhante repele o semelhante. Então os nêutrons em quantidade igual ali com a dos prótons dentro do núcleo, dá uma estabilidade para o núcleo do átomo e os elétrons lá em volta dele. Acontece que o Rutherford, apesar de ter descoberto várias coisas interessantes, o seu modelo também tinha alguma limitação. O elétron possui carga negativa, portanto, se ele girasse ao redor do núcleo, que é positivo, ele iria perder a energia na forma de radiação. Com isso, sua órbita iria diminuir gradativamente e os elétrons iriam adquirir um movimento espiralado, acabando por se chocar com o núcleo. Mas isso não acontece na prática. Então, pelas leis do eletromagnetismo e da física clássica que se conhecia nessa época, se eu tenho um processo ali, o elétron que está girando, um momento ele ia acabar perdendo essa energia e ia fazer um movimento espiralado até cair dentro do núcleo. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? A gente tem a nossa matéria aí que dura infinitamente e a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. Como explicar essa estabilidade se, segundo a teoria do Rutherford, esse movimento do elétron ia acabar o elétron caindo dentro do núcleo? Aí, em 1913, o Niels Bohr foi convidado pelo Rutherford para trabalhar lá na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, e juntos eles aprimoraram o modelo, e aí o modelo ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. O que o Bohr conseguiu observar estudando e repetindo os experimentos junto com o Rutherford? O modelo atômico do Bohr foi proposto em 1913 e relaciona a distribuição dos elétrons na eletrosfera com a sua quantidade de energia. Esse modelo também ficou conhecido como modelo quântico e é baseado na teoria quântica de Max Planck, que diz que a energia é liberada na forma de pacotes, não na forma contínua. Esses pacotes de energia ficaram conhecidos como quantos de energia. Então o Bohr começou a observar que, diferente dos processos que acontecem aí na nossa física clássica, para os elétrons a energia ela é liberada na forma de pacotes, ou seja, de quantidades definidas. E cada nível de energia é permitido uma quantidade de energia específica. E aí o Bohr, então, tem os seus postulados a respeito das suas observações e do seu modelo. Então, para ele, os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo, denominadas de órbitas estacionárias. Cada órbita circular apresenta uma energia constante. Logo, os elétrons não absorvem nem emitem energia ao descreverem uma órbita estacionária. Então, quando eu tenho um átomo que está no estado fundamental, neutro, ele está fazendo o seu elétron uma órbita estacionária circular, aonde ele não está nem absorvendo nem emitindo energia para andar ali dentro daquele nível, daquele limite aonde ele está circulando. E aí a gente tem essa situação aqui, ó, o núcleo com a carga positiva e o meu elétron girando em volta do núcleo ali, sem absorver nem perder energia, porque ele tem uma energia própria ali daquele nível aonde ele está circulando. Os elétrons são capazes de ocupar apenas os níveis que contêm uma certa quantidade bem definida de energia, que é chamada de quantum, levando em conta valores exatos de energia de acordo com a órbita estacionária na qual se encontram. Os elétrons não possuiriam, portanto, a capacidade de ocupar estados intermediários de energia. O que ele quer dizer com isso? Que uma vez que o elétron está num nível, ele pode passar para o próximo, né? Estando naquele da frente, ele pode retornar ao anterior, mas ele jamais vai ficar no meio termo. Só tem valores determinados possíveis que ele pode absorver ou liberar energia e aí ele vai dar o seu salto para frente ou para trás ali na sua movimentação entre essas órbitas circulares. Os elétrons localizados em órbitas mais afastadas do núcleo possuiriam maiores valores de energia. Então, quanto mais longe ele está do núcleo, maior é a energia desse espaço. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron deve saltar para uma órbita mais energética.
ao retornar à sua órbita original, o elétron libera o mesmo valor de energia que foi absorvido no salto quântico. A liberação da energia, conhecida como fóton, ocorre na forma de luz de cor bem definida ou do outro tipo de radiação eletromagnética, como ultravioleta ou raio-x. Essa energia apresenta um valor idêntico à diferença de energia entre as órbitas circulares em questão. Então, a gente tem aqui uma representação, olha só. Tem o núcleo e tem os elétrons se movimentando aqui. Os níveis de energia receberam nomes com letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P. E aí, a gente sabe que quanto mais distante, mais energético é. E aí, para ir para frente aqui, sair próximo do núcleo e passar para os níveis da frente, os mais energéticos, ele vai absorver energia. Aqui a gente tem um padrão que mostra a diferença de energia que tem entre esses níveis. E aí, quanto mais afastado eles estão, mais próximo é o valor de energia aqui que pode estar necessitando o elétron para fazer esse deslocamento. Uma vez que ele vai retornar, ele libera essa energia que ele absorveu na forma de fóton. Quando ela é uma luz, né, de cor bem definida, a gente vai ter aí a representação, por exemplo, das cores dos elementos químicos. O Bohr determinou que cada uma das órbitas circulares permitidas para os elétrons seriam referente a um determinado nível de energia. O elemento químico que apresentasse a maior quantidade de elétrons teria seus elétrons distribuídos em 7 níveis de energia. Então, que vai do 1 ao 7, e os níveis de energia são conhecidos também como camadas eletrônicas e podem ser representados pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Então, esses níveis aonde os elétrons podem estar saltando e se movimentando aí são 7 e denominados de K a Q com letras maiúsculas. Quais são as principais limitações do modelo do Bohr? Esse modelo funciona apenas para átomos que possuem um único elétron, denominados de hidrogenoides. O modelo de Bohr não é capaz de explicar as estruturas das finas linhas espectrais que emitem algumas substâncias, alguns elementos. Além disso, também não consegue explicar como ocorre a ligação dos átomos para formar as moléculas. E as aplicações, então, do modelo do Bohr falam aí sobre a luminosidade que a gente tem. Por exemplo, os tubinhos de neon aqui nessa escrita, eles têm essa luz porque quando o elétron está voltando aí, ele está liberando o fóton de energia no nível da luz visível e aí a gente consegue ver as cores do neon, dos gases que estão lá circulando dentro do vidro. Ou os fogos de artifício, que tem os seus elementos ali que são queimados, né? E na hora que ele queima ali a gente excita os elétrons, eles passam para o nível mais da frente, quando eles voltam para o menos energético, eles liberam essa energia na forma de cor e a gente tem as várias cores aí dos fogos de artifício. Vamos fazer a atividade 1 agora? Observe a imagem a seguir e responda, por que as cores das chamas são diferentes? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Observe a imagem a seguir e responda por que as cores das chamas são diferentes. E aqui a gente tem os elementos que são queimados: potássio, estrôncio, cobre, sódio, boro e lítio. Então, olha só. De acordo com a teoria de Bohr, quando um átomo recebe energia, seu elétron passa para um nível de energia maior, permanecendo em um estado excitado. Ao retornar à sua órbita original, o elétron deve liberar a energia absorvida na forma de luz no espectro visível, denominada de fóton. Portanto, o fóton de energia liberado será característico para cada substância. Logo, cada elemento apresentará sua própria cor ao emitir essa energia. E o que a gente tem naquela imagem ali é um teste que a gente faz com muita frequência aí nos laboratórios de química para determinar quais são os elementos que estão em uma determinada substância que queremos descobrir. A cor vai indicar o tipo do elemento. E aí existem máquinas hoje em dia que fazem um teste de chama mais elaborado, que ao invés de você ver a cor, ele vai te dar linhas de espectro e vai te mostrar aonde ele está aí emitindo, qual é a frequência de onda que emite esse fóton, e a gente vai ter espectros para as mais definidas substâncias e a gente pode estar caracterizando elas através dessas linhas. Vamos fazer a atividade 2? A principal contribuição de Bohr é o reconhecimento de que os elétrons ocupam diferentes níveis de energia no átomo. Quais fenômenos são explicados por essa contribuição? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a principal contribuição de Bohr é o reconhecimento de que os elétrons ocupam diferentes níveis de energia no átomo. Quais fenômenos são explicados por essa contribuição? Então, a gente tem os fenômenos de fluorescência e fosforescência. Aqui a gente tem um exemplo de fluorescência, que são essas pulseirinhas, essas tirinhas que a gente mexe aí e elas fazem a fluorescência e duram pouco tempo. E aqui a gente tem a tomada que está brilhando no escuro, que é um exemplo de fosforescência. O princípio é o mesmo, é a liberação do fóton no retorno do elétron. A diferença entre os dois aqui é o tempo de duração. Fluorescência dura menos tempo e fosforescência dura mais tempo, o processo aí do brilho. Vamos para a atividade 3 agora? Analise as sentenças a seguir e julgue-as V para verdadeiras ou F para falsas. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Quando o elétron recebe energia, salta para um nível mais energético. Verdadeiro. 2. Quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo. Falso. Os prótons não se mexem. O núcleo está sempre lá no mesmo lugar. A única partícula do átomo que tem mobilidade são os elétrons, ok? 3. Se um elétron passa do estado A para o estado B, recebendo X unidades de energia, quando voltar do B para o A, devolverá X unidades de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Verdadeiro, é isso que os nossos elétrons fazem. Quando eles retornam, ele devolve a energia que ele absorveu na mesma quantidade, ou seja, no mesmo valor. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula. Trouxe uma reportagem aqui para vocês. Seguinte, nova espécie de sapo venenoso é descoberta no Brasil. O anfíbio mede pouco menos de 2,5 centímetros e faz parte do gênero conhecido como sapos abóboras. Uma nova espécie de sapo de coloração laranja fluorescente foi descoberta nas montanhas do Brasil. O anfíbio mede pouco menos de 2,5 centímetros e faz parte do gênero conhecido como dos sapos abóbora, um conjunto de sapos minúsculos e de coloração laranja brilhante. Os seres humanos não podem vê-los à luz normal, mas os sapos brilham quando são expostos à luz ultravioleta, explicou Goethe. Os pesquisadores ainda não descobriram o porquê dessas características. Então vocês já sabem que existem muitos seres vivos aí que apresentam esses processos de fluorescência e aí no caso dessa nova espécie descoberta, os cientistas ainda não conseguiram identificar o porquê que o sapo tem essa característica, mas garanto que deve ser ou para arrumar aí uma parceira ou para se defender de algum ataque, não é mesmo? Na aula de hoje, a gente conheceu as características do modelo atômico de Rutherford e Bohr, conhecemos os postulados de Bohr e praticamos o conhecimento por meio de atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!